Gente, sou aqui na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. E eu quero trazer mais uma palavra de edificação ao seu coração. Muitas vezes imaginamos que uma experiência mais profunda com Deus é algo que talvez dependa mais do próprio Deus do que de nós. Eu gostaria nos próximos minutos refletir com você que a verdade é justamente o oposto disso. Depende mais da gente do que de Deus. Me acompanhe e vamos refletir nisso. A palavra de Deus nos declara, no livro de Ezequiel, no capítulo 47, numa visão extraordinária que o profeta tem sobre o rio de Deus. E eu particularmente acredito que o rio é uma das grandes figuras, um dos grandes símbolos do Espírito Santo, da ação do Espírito e de uma vida no Espírito. Quando você junta a visão de Ezequiel 47 com a de João no Apocalipse, você percebe que o rio emana do próprio Deus, do trono de Deus, que ele é uma extensão dele mesmo. Na visão de Ezequiel 47, a palavra de Deus diz que por onde o rio passa, tudo volta a viver, até mesmo o mar morto. O que tem esse poder de produzir vida, a não ser o próprio Deus. Podemos lembrar ainda a citação do salmista quando diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Esse rio pode fazer toda a diferença na minha e na sua vida. No entanto, muitas vezes o conceito que nós temos de avivamento ou de uma experiência mais profunda com Deus é como se o rio de uma hora para outra fosse invadir a nossa vida. Tem gente que o conceito que ele tem de avivamento, associando isso ao rio de Deus, é quase como que numa certa manhã ele vai acordar e tudo está espiritualmente alagado e inundado à sua volta. Mas quando falamos do mover do Espírito, não é assim que acontece. Não é o rio de Deus que invade a vida da gente. O princípio bíblico é: nós precisamos entender o que é entrar no rio. E é isso que nós aprendemos com o profeta Ezequiel no capítulo 47 do seu livro. A Bíblia diz que o anjo do Senhor o pega e o leva como um acompanhante, medindo a profundidade do rio. Ele diz que foram medidos 1000 côvados, aproximadamente meio quilômetro. E ele diz que a água ainda dava no tornozelo. Num rio natural isso não seria possível, você andar meio quilômetro aproximadamente rio adentro e a água é rasa o suficiente para ainda dar no tornozelo. Mas o que nós vemos é que o anjo de Deus não parou e nem tampouco deixou o profeta parar. E eu creio que a razão pela qual ele não para e nem deixa o profeta parar é porque ainda não é hora de parar. Então a Bíblia diz que foram medidos mais 1000 côvados, então um total agora de 1 quilômetro. E a Bíblia diz a água dava nos joelhos. Então mediram mais 1000 côvados, agora no total de 1500 metros. E a Bíblia diz a água dava nos lombos. E a cada medição, nenhum deles para. Repito, porque ainda não é hora de parar. Eles somente param quando a Bíblia descreve que se tornou águas profundas, águas para se nadar. E eu quero te dizer que esse é justamente o nosso destino. Esse é o lugar do chamado de Deus para mim e para você. Deus espera que a gente entre no lugar das águas profundas. E interessante que, eu repito, não é o rio que vai invadir a nossa vida, nós precisamos aprender a entrar no rio. Profundidade é algo interessante, porque enquanto estamos nas águas rasas, enquanto estamos, seja com água na altura do tornozelo, do joelho ou do lombo, enquanto estamos com o pé pisando no chão, no leito do rio, nós estamos nos governando, a gente escolhe para onde vai. Podemos escolher se vamos para a direita, se vamos para a esquerda, mas é quando chegamos nas águas profundas, é quando não dá mais pé, que a gente vai perdendo a capacidade de se governar. Na verdade, o rio passa a nos carregar. E eu creio que isso é uma figura extraordinária da plenitude no Espírito. Quando eu e você deixamos de ser governo de nós mesmos e vivemos debaixo do governo dos domínios do Espírito. No entanto, essa experiência não é algo que um dia vai acontecer de maneira inesperada sem que a gente intencionalmente provoque isso. Algo que precisa ser entendido no Novo Testamento é não apenas a obra e a importância da obra do Espírito Santo. Isso fica claro para mim quando em 2 Coríntios 3 o apóstolo Paulo fala da nova aliança como sendo o ministério do Espírito. Ele dá uma proeminência extraordinária para a obra do Espírito Santo nesse tempo. Sem contar que o próprio Jesus tinha dito, olha, convém que eu vá, mas eu vou enviar um outro ajudador. Ele vai vos guiar a toda a verdade. Eu e você precisamos viver a liderança do Espírito Santo. No entanto, isso não vai acontecer de forma unilateral da parte dele. A obra do Espírito Santo é uma obra de interação. A Bíblia diz em Romanos 8:26 que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. A palavra traduzida lá como ajuda, ela tem o significado de pegar a outra ponta do peso. Ela literalmente significa pegar firme juntamente com alguém contra alguma coisa. Ou seja, a ajuda do Espírito Santo não é ele substituindo o meu papel ou o meu trabalho.
É Ele cooperando comigo, ou em outras palavras, eu também cooperando com Ele. Resumindo, o Espírito Santo não fará essa obra sozinho e nós precisamos entender a nossa parte. Nós precisamos entender o que é a nossa entrega, o que é a nossa rendição, o que é a nossa procura, o que é a nossa busca. Porque muita gente tem simplesmente esperado que o Espírito Santo faça alguma coisa. Ele fica esperando o dia que as águas vão inundar a sua vida, ele não toma atitude de dizer, eu vou entrar mais fundo, eu vou investir na minha vida de oração, eu vou separar tempo com Deus, eu quero gastar tempo me edificando. E pela falta disso, muitas vezes permanecemos nos lugares de mediocridade, de águas rasas, quando poderíamos ser entrados num lugar mais profundo em Deus. Essa profundidade não é determinada por Deus, ela é determinada por nós. Assim como quando Jesus, na parábola do semeador, fala de alguém que recebe a palavra com alegria, mas não tem profundidade, e por isso acaba sendo de pouca duração. A falta de profundidade não é determinada por Deus, mas sim pela falta de resposta do ser humano. Se eu e você queremos os lugares profundos, nós precisamos decidir entrar cada vez mais. Talvez não seja algo que a gente vai alcançar depressa. A Bíblia fala de 4.000 côvados, são pelo menos 2 quilômetros água adentro. Isso significa que eu e você precisamos não só de determinação, entendendo qual o nosso destino, no lugar das águas profundas, nós precisamos de constância, de continuidade, de perseverança para chegar lá. Precisamos entender a progressividade da vida cristã. A gente começa mais raso, mas podemos ir entrando cada vez mais fundo. Essa progressividade também é algo que precisamos reconhecer. A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então nós precisamos entender, a maturidade é uma meta a ser perseguida, a profundidade é uma meta a ser alcançada. No entanto, isso requer de nós investimento, isso requer de nós a determinação de buscar isso. Eu olho para a palavra de Deus e eu percebo que a ação do Espírito é algo que de fato é tão importante para mim e para você, mas é algo do qual nós podemos dizer, não depende só dele. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,19, o apóstolo Paulo escreve e diz, não apagueis o Espírito. Ele não está dizendo que o crente tem o poder de extinguir a pessoa do Espírito Santo ou fazê-lo desaparecer, mas está dizendo que a obra dele na nossa vida pode ser completamente apagada, extinta, se nós não dermos a devida resposta. A palavra de Deus diz que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. Significa que a nossa conduta pode ou atraí-lo ou pode afastá-lo. No livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 5, a Bíblia diz que o Espírito anseia por nós até os ciúmes. Essa atitude dele de ciúme é comparada justamente depois de um exemplo que se fala sobre uma espécie de triângulo amoroso. Tiago escreve no capítulo 4, no versículo 4, diz, infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele diz, qualquer que se constitui amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Qual a figura que ele está dizendo? A Bíblia apresenta Jesus como noivo, sua igreja como a noiva. É óbvio a relação de romance que deveria existir somente entre um e outro. Mas a Bíblia diz que quando começamos a olhar para o mundo, flertar com o mundo, nós estamos quebrando a aliança que como noiva deveríamos manter com o nosso noivo. E é justamente isso que deixa o Espírito Santo enciumado. Uma atitude contínua de desagradá-lo através da nossa carnalidade, de desagradá-lo através de flertar ou tentar estabelecer uma amizade com o mundo, em vez de intensificar a obra dele, na verdade vai apagá-lo, vai afastá-lo das nossas vidas. Isaías 63:10, a Bíblia diz, eles contristaram o seu Espírito Santo, pelo que Deus se lhes tornou inimigo. Um ato contínuo de entristecer o Espírito Santo, em vez de atraí-lo, de intensificar a obra dele, na verdade vai afastá-lo. Nós precisamos compreender que a vida no Espírito é o que depende muito mais de nós do que do próprio Deus. Deus, da sua parte, deseja nos levar ao lugar profundo. Deus nos chama, nos convida. Deus está disposto a enviar seus anjos para nos ajudar a chegar a esse lugar. Mas se não houver da nossa parte a resposta, o interesse, o desejo, Deus não vai poder fazer isso. Isaías 44:3, ele afirma, derramarei água sobre o sedento. Sobre quem Deus vai derramar as águas do seu Espírito? Para aqueles que estão com sede, para aqueles que desejam isso. É essa atitude de ansiar o que Deus tem que atrai o mover dele. Quando, por outro lado, se nós não estivermos interessados e não fizermos a nossa parte de entrar mais fundo no rio, o rio não irá invadir a nossa vida. Eu creio
que o desejo do coração de Deus, assim como espero que também seja o seu, é de entrar nesse lugar das águas profundas. Eu espero que isso também seja o seu interesse, a ponto de você, compreendendo a sua responsabilidade, dizer: eu vou perseguir isso, eu vou buscar as águas profundas de Deus para a minha vida, vou através da oração, da entrega, da rendição ao Senhor, entrar nesse lugar de maior profundidade, onde eu perco o governo de mim mesmo e Deus passa a ter o governo sobre a minha vida. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo lhe ilumine sobre a sua responsabilidade, despertando em você essa sede de resposta para Deus. É a minha oração em nome de Jesus.